do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube da ADC Educacional e bem-vindos a mais uma pré-aula da classe de jovens da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Caro professor, professora, você jovem que foi convocado a lecionar, tá com um friozinho na barriga, tá um pouco preocupado, isso é muito bom, isso é um ponto positivo. O dia que você for fazer algo para o Senhor ou para os seus irmãos, servir a igreja e não estiver nem um pouco preocupado, alguma coisa tem de errado, porque é grande a missão, é nobre a missão de servir ao Senhor e a sua noiva e ao seu rebanho, independente se é criança, se é jovens, todos são noiva do Cordeiro, igreja do Senhor Jesus. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal da ADC Educacional, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. E como diz aí a turma, ativa os sininhos, tem sempre pré-aulas abençoadas aí para o seu leve espiritual. Nós vamos hoje para a pré-aula de número 12, a lição de número 12, Quanto amo a tua palavra. Texto do dia, texto áureo, está lá no Salmo 119, não é verso não, né? 119 e 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A meditação diária da Bíblia gera sabedoria e discernimento, bem como direção para a trajetória de nossa vida. Temos alguns objetivos, tem professores que não gostam nas pré-aulas de mostrar os objetivos, mas na verdade nós devemos mostrar para os professores, não para os alunos, e sim, para os alunos nós devemos cumprir esses objetivos. Mostrar o apego do salmista pela palavra de Deus, compreender que a palavra ilumina o caminho dos justos, saber que a Bíblia é um ponto de referência para os desafios atuais. Aí a leitura bíblica em classe, no Salmo 119, de 97 ao 109, você coloca cada jovem ler um pouquinho. Nesta lição vamos estudar o Salmo 119. Veremos a sua estrutura, o seu propósito e o entusiasmo pelo comprometimento de viver os preceitos da lei de Deus e na sociedade. O estudo desse salmo é um convite a potencializar a forma de como se relacionamos com a Bíblia, a palavra de Deus, o apego à palavra de Deus. Nesses dias a qual nós estamos vivendo, nos dias odiernos, nós precisamos ensinar aos jovens, com muito amor, com muito carinho, a valorizar a palavra de Deus, a ter um apego com a palavra do Senhor, a priorizar a palavra de Deus, pois ela é o nosso sustento, ela é a nossa bússola, a nossa direção, a luz, como vai tratar aqui o salmista no Salmo 119. Apego à palavra de Deus, vamos lá. Põe na tela aí para nós, produção, meu amigo diretor Adriano Fidelis. O apego pela palavra de Deus. A estrutura do Salmo 119. O Salmo 119 é o maior de todos os poemas do livro de Salmos. Bem como o maior texto da Bíblia, não é adequado denominar os poemas dos Salmos de capítulos, ele tem semelhança com o Salmo 19, um poema menor que mostra a beleza da lei no contexto da criação divina. O Salmo 119 também pode ser classificado na categoria de salmos de sabedoria. A meditação na palavra de Deus traz amor pela verdade. O versículo 101 ao 104 mostram em que observa os preceitos, quem observa os preceitos da palavra de Deus, desvia os seus pés do erro. O Salmo 119 é um dos maiores salmos, né? Na verdade o maior, um dos maiores poemas do livro de Salmos, e a gente costuma até brincar. Na verdade eu cresci com até a minha mãe ou alguma professora da escola bíblica, algum líder fazendo entre aspas, uma pegadinha, uma dinâmica, uma brincadeira. Eu posso fazer isso? Pode, só depois que ler o Salmo 119. E é um salmo longo, né? Aqui a lição vai tratar que a maioria dos teólogos concorda que os poemas não devem ser tratados como capítulos,
Não que ao chegar a um culto, alguém na sua simplicidade, alguém escolher chamar de capítulo, abra a Bíblia nos Salmos capítulo 119. Não que essa pessoa seja um herege, não que essa pessoa não entenda de Bíblia, mas a maioria dos teólogos, a maioria do pessoal do concílio da teologia concorda que os poemas não devem ser encarados, vistos como capítulos. Por isso que nós dizemos os números. Então, os seus jovens que pregam, que cantam, que fazem alguma coisa para o Senhor Jesus e manuseia a palavra de Deus, ensine também essa coerência para nós tratarmos os salmos. Salmo 119, você fala o número do salmo, já está bom. Aí uns falam parágrafo, outros para verso, outros falam versículos, mas são coisas periféricas, mas que a nossa lição trata aqui também. A meditação na palavra traz amor pela verdade. Nós temos que ensinar a nossa juventude a meditar na palavra de Deus. Não como alguém que tem que bater uma meta. Hoje eu tenho que ler 3 capítulos só para agradar o líder, agradar o pastor, e eu vou ler 3 capítulos da palavra do Senhor. Mas não medita. Amanhã, se perguntar para ele, ele não sabe nem o que ele leu, ele não sabe o tema, ele não sabe o cerne do assunto. Meu amado, não é a letra em si, é a revelação. É a informação. Ler por ler, eu posso ler uma revista, eu posso ler qualquer coisa. Mas quando eu leio a palavra de Deus, as palavras de Jesus, ensine os seus jovens a começar a ler pelo Novo Testamento, pelas palavras de Jesus. Quando ele medita naquilo ali, traz amor pela verdade. Então, quando eu priorizo a palavra de Deus, eu medito na palavra de Deus, isso traz amor pela verdade. Contrapartida, subentende-se que quem não medita, que quem não prioriza, que quem não gasta tempo, investe tempo com a palavra de Deus, vai trazer amor por outra coisa, vai abrir brecha para mentira, para uma vida ímpia. Por isso que o Salmo está dizendo, enaltecendo a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de todas as coisas. A palavra do Senhor está acima da opinião humana, está acima dos concílios, está acima de convenções. A palavra de Deus está acima de qualquer estrutura. Há alguém que diz por aí que a igreja é soberana em cima da palavra. Não, a igreja está também debaixo da autoridade da palavra. Se eu colocar a igreja acima da palavra, caímos numa armadilha de fácil manipulação, porque o que a igreja diz está dito, mas a igreja só tem autoridade se ela dizer o que a palavra está dizendo. O próprio salmista, agora me fugiu da memória a referência, mas tem um Salmos, como diz o pregador, que ele está na Bíblia, que ele diz o seguinte, que graças eu te dou, Pai, pois exaltaste a tua palavra acima de todas as coisas. Então, essa é a importância da palavra de Deus. Vamos adiante. A palavra ilumina o caminho do justo. A palavra é luz, a palavra de Deus como direção para a vida. Os versículos 105 a 112 formam a estrofe iniciada pela letra hebraica Nun. O primeiro verso diz que a palavra de Deus é como lâmpada para os pés. A imagem da luz nesse versículo, como em outros, traz a ideia de direção de Deus para caminhar na vida. Melhor que velocidade é a direção. Ponto 2, guardar a palavra. Ora, quem tem o privilégio de guardar a palavra sabe que no momento da aflição pode ser vivificado pela palavra de Deus. Então, quando a Bíblia apresenta a palavra do Senhor, aqui eu estou nas minhas mãos um exemplar da revista bíblica, mas quando eu faço referência à palavra de Deus, eu seguro a revista, porque essa revista ela está apontando para a palavra de Deus, e essa revista ela foi criada, elaborada, tratando da palavra de Deus. Por isso que às vezes eu pego na mão e faço a referência. Quando a Bíblia nos informa que a palavra do Senhor é luz, está dizendo que a palavra do Senhor é a nossa direção. Meus amados, não desprezando os dons espirituais, nós pentecostais, assembleianos, não somos cessacionistas. Nós cremos que Jesus, nós cremos que o Espírito de Deus levanta os seus vasos, os seus profetas, e libera profecias e direciona. Porém, amados, eu não vou ficar refém de uma revelação
em especial. Eu não vou ficar refém de um profeta, de uma profetisa, sendo que eu tenho na minha casa a luz que ilumina todas as coisas. A palavra do Senhor tem resposta para tudo. Quer investir? A palavra tem resposta. Quer construir? A palavra tem direção. Quer perdoar? A palavra tem a direção de como perdoar. Quer pedir perdão? A palavra tem a direção. Quer namorar? Quer casar? A palavra tem direção. Quer ter um ministério abençoado? A palavra tem direção. Para tudo a palavra do Senhor tem direção. Não desprezando os irmãos que são usados por Deus, e continue deixando o Espírito Santo vos usar. Mas a primeira revelação, a maior, a matriz, né, é a palavra do Senhor Jesus. Ela é luz, ela dá a direção. E eu coloquei um acréscimo ali, melhor do que velocidade é a direção. Não adianta eu correr, ter um potencial enorme, mas não ter direção, não saber para onde está indo. Eu fiz aqui, até no estúdio aqui do lado, eu fiz essa semana retrasada um podcast com o cantor Cleiton Queiroz. E ele soltou uma frase, como diz ele, topíssima, né? Inclusive, abre um parênteses aqui, você que está nos assistindo, nossa igreja também, é um canal da igreja também, ADCast Criciúma. Se inscreva lá, acompanha também um dos braços da nossa comunicação da Assembleia de Deus aqui de Criciúma. E o Cleiton, durante a entrevista, a conversa, que não é uma entrevista, né? Ele disse assim, que alguém perguntou para ele certa vez, como você está, meu irmão? Ele disse, eu estou devagar, mas eu estou na direção que Deus quer. Então, mais importante do que correr é estar na direção de Deus, e vai ser pela palavra do Senhor. Muita gente dessa geração se preocupa com a velocidade, mas se preocupe com a direção na palavra de Deus. Quem guarda a palavra de Deus tem o privilégio de guardar a palavra de Deus, no momento da aflição pode ser vivificado por ela. O salmista diz que escondeu a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Quando você guarda a palavra guarda você. Glória a Deus. Vamos lá, vamos adiante. A Bíblia como ponto de referência para os desafios atuais. A Bíblia com base na trajetória da vida. Ao estudarmos o Salmo 119, percebemos que ele é um louvor de Deus pela existência da sua palavra. Essa palavra se encontra ao alcance nas suas mãos por meio da Bíblia. Esta é a revelação especial de Deus para a humanidade. Valorize a Bíblia. A Bíblia como um sólido. O Salmo 119 também nos ajuda a perceber que a Bíblia é um farol que ilumina tempos escuros. Sociólogos já descreveram este tempo como um tempo de período líquido, em que não há valores sólidos, em que a superficialidade predomina na vida de muitos jovens. Suas esperanças e sentido da vida se desmancham com facilidade. Entretanto, a palavra de Deus é como uma rocha que traz fundamento a uma casa. Olha que coisa importante que o salmista está dizendo. A firmeza da palavra de Deus. Passarão os céus e a terra. Temos aqui, ó, olha aqui, que imagem bonita aqui, ó. Céus e terra. Se tudo vai passar. Tudo isso aqui vai passar. Mas a palavra não há de passar. Então, os sociólogos, sobre a sociedade líquida, né? Tudo se desfaz. O que eles lutam hoje, eles vão para frente da Câmara de deputado federal, eles vão para Brasília, eles militam, eles vão para as redes de televisões, eles vão para os influencers. Tudo que eles militam hoje, eles nem sabem o que querem. Eles lutam por algo hoje que não é a luta deles. Amanhã eles já estão lutando por outra coisa. O que eles acreditam hoje, amanhã já não acreditam mais. E vai uma turma de jovem atrás. Aí eles gritam, levantam bandeira, lá vai. Irmãos, aqui, ó, aqui não tem líquido, como aqui nossa fé não está sobre, né, algo que vai se dissolver, que vai mudar. É sobre a palavra do Senhor Jesus. A nossa fé está sobre a palavra do Senhor, que não muda, que é uma rocha inabalável. Opa! Eita, misericórdia, Fidelinho. Deixa aí, não corta não. Caiu aqui, mas isso aí é para dar um tom de humanidade e dizer que nós não editamos nada, meu diretor. Depois eles vão puxar minha orelha, mas não tem problema. Conclusão. A presente lição nos encorajou a ter a Bíblia
em alta conta. O Salmo 119 nos ajuda a refletir a respeito da importância da meditação na Bíblia. A palavra de Deus em nossa trajetória de vida, certamente você está inserido num contexto externo em que os valores da Bíblia são desprezados. Entretanto, você tem a oportunidade de revelar esses valores bíblicos no contexto da sua vivência, de modo que as pessoas sejam influenciadas pelos princípios atemporais e eternos que brotam das Sagradas Escrituras. Portanto, honre a palavra de Deus em qualquer lugar que você esteja. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, uma abençoada aula, e não desista de fazer a obra do Senhor Jesus, porque aquele que trabalha para o Senhor não trabalha em vão. Deus é contigo, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Quando Deus te chamou, Ele não pediu opinião para o crítico, Ele não pediu opinião para quem não acredita na sua chamada. Deus te abençoe, siga em frente nessa tua missão. Caro professor, Deus é contigo. Obrigado por tudo, Deus abençoe, em nome de Jesus.